Essa aula da Juliana, a gente pode ir embora, vamos embora. Eu não trouxe nenhum material de apoio, eu pensei em mais falar um pouco sobre a Pública e sobre um pouco como a gente trabalha, rapidamente, e aí depois o que vocês quiserem saber, vocês perguntam, acho que é mais legal. Enfim, eu não sei quem aqui conhece a Agência Pública, ela foi fundada em 2011 por mulheres, ela ainda é dirigida por mulheres e vai continuar sendo dirigida por mulheres enquanto ela existir. É uma organização independente, sem fins lucrativos, de jornalismo investigativo, né? A missão da Pública é produzir reportagens de fôlego pautadas pelo interesse público sobre as grandes questões do país do ponto de vista da população, para fortalecer o direito à informação, a qualificação do debate democrático e a promoção de direitos humanos. Eu estou na Pública desde 2012, comecinho de 2012 mais ou menos, já conhecia a Natália Viana e a Marina Amaral da Caros Amigos, que são as duas fundadoras, ainda tinha a Tatiana Merlino, que também fundou a Pública, mas depois, enfim, seguiu por outro caminho. Eu estou na Pública desde 2012, mas eu trabalho como jornalista há mais ou menos 16 anos. Meu primeiro trabalho foi de cara na Caros Amigos, então, enfim, tudo que eu vi depois foi bem difícil. Mas, enfim, já tive que trabalhar em lugares dos quais não me orgulho, afinal, sou mãe solo, então nem sempre eu pude estar em lugares fazendo o que eu gosto de fazer, que é reportagem em direitos humanos. Bom, na Pública, como diz na apresentação, eu trabalho mais falando sobre gênero, infância, sistema carcerário, mas eu também falo sobre outras coisas, como, por exemplo, políticos evangélicos, que eu fiz uma reportagem sobre os pastores do Congresso, que está virando um livro, por exemplo, um perfil que eu fiz recentemente sobre um advogado, defensor de PM, que já inocentou mais de 100 policiais militares em casos de homicídio. Foi um perfil bem complicado, depois eu sofri uma certa perseguiçãozinha. Tive que mudar de número de telefone, essas coisas, mas faz parte. Bom, eu acho que a gente... só falando de América Latina, né? A Pública ela tem vários parceiros na América Latina, veículos parceiros, como, por exemplo, o Chequeado, também não sei quem conhece, mas o Chequeado foi o primeiro site de checagem de dados da América Latina, que é fundado também por uma mulher, a Laura Zomer, uma mulher incrível. O Chequeado é o precursor aí de todas essas agências que a gente vê de checagens que tem hoje no Brasil. A Pública, inclusive, né? A Pública tem um núcleo de checagem, que é o Truco, mas isso é uma coisa que está crescendo no jornalismo, e a Laura Zomer é a grande responsável por esse crescimento na América Latina, né? Falando sobre iniciativas fundadas por mulheres. A gente tem vários parceiros na América Latina e a gente tenta também fomentar esse jornalismo independente através de bolsas de reportagem, e a gente tem uma casa que chama Casa Pública no Rio de Janeiro, que recebe pessoas da América Latina e, enfim, de outros vários países para residências, né, para projetos e residências. Então a gente fez um mapa de jornalismo independente, então a gente sempre tenta manter a coisa, a gente tenta sempre agregar, assim, não ficar também só na Pública, nos repórteres da Pública, porque afinal a gente é uma redação pequena, a gente tem ao todo 20 pessoas trabalhando, incluindo quem cuida do financeiro, enfim, todo mundo, então a gente é bem pequeno para ficar só entre a gente. Então a gente tenta chamar o máximo de outras pessoas possíveis. E eu acho que é bom a gente estar falando sobre isso hoje, porque a gente está vivendo um momento bem complicado da nossa história, né? Eu acho que no mundo, mas no Brasil especialmente, a gente está vivendo um momento crítico, complexo. A gente tem hoje o Congresso mais reacionário desde a ditadura militar, isso é um dado do DIAP, não sou eu que estou inventando.
Deixa eu ver até se eu tenho mais... se eu acho aqui mais uma coisa desse dado. Eu tinha anotado, mas acho que eu não trouxe. É o congresso mais conservador desde 1964. É um congresso de homens brancos, religiosos, militares e ruralistas. As mulheres são menos de 10% do nosso congresso. E se a gente for falar dos ministros do Temer, então isso vai piorar. E isso é curioso a gente pensar que isso vem depois de um momento inédito na América do Sul, que pela primeira vez, depois dos anos 2000, a gente teve 3 mulheres presidentes, né? Na Argentina, no Chile e no Brasil. E o que veio disso, né, é uma coisa que a gente tem que refletir, enfim, e não repetir, espero. Eu estava lendo uma entrevista com a Lúcia Velar, que foi... ela escreveu aquele livro 50 anos de feminismo, que fala sobre o feminismo na América Latina. Eu não li, pretendo ler, mas eu estava lendo uma entrevista com ela e ela dizia justamente que, apesar da grande mobilização do movimento feminista, nas redes sociais principalmente, ainda falta justamente interseccionalidade, né, para a gente. Ainda falta dialogar com o movimento de mulheres negras, ainda falta dialogar com as mulheres indígenas, ainda falta a gente ter um pouco mais de lastro com a realidade, da gente conversar com as periferias. O que eu percebo nas minhas andanças, eu acabei de publicar uma reportagem que fez um ranking das 10 cidades com mais mortes violentas de mulheres no país. Eu não sei quem viu, mas só lá na pública a gente pegou pelo DataSUS as 10 cidades com mais mortes violentas de mulheres. E aí eu fui para Ananindeua, que é no Pará, que é a cidade do Brasil, assim, disparada com mais mortes violentas de mulheres. E a Flávia Ribeiro, que eu entrevistei, que é uma feminista, uma militante, uma feminista negra do Pará, ela dizia justamente isso, assim, que esse feminismo de Facebook não contempla as mulheres, não contempla principalmente as mulheres negras, né? Mas isso que você disse foi uma aula sobre isso, mas eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto jornalista, enquanto mulheres, enquanto feministas, se o feminismo que a gente está buscando, se o feminismo que a gente está trazendo é um feminismo que dialoga com todas as mulheres, e não só com as mulheres que têm Facebook, e não só com as mulheres que são as novas divas do feminismo, né? Mas a gente tem que falar com, enfim, aquela senhora que nem sabe do que significa isso, que tem medo do termo feminismo, né? Tem muita mulher mais velha que não gosta nem de usar esse termo porque acha que isso é acadêmico e que não diz respeito à vida dela, assim, né? Eu conversando com umas meninas em Heliópolis, que fazem um trabalho super legal com as mulheres de lá, elas diziam, a gente aqui tem que chamar de... a gente tem que falar movimento de mulheres, porque se a gente falar em feminismo, as mulheres ficam com medo, ficam com receio, e não chegam até a gente não consegue esse diálogo, né? Então, poxa, como assim, né? Então, nisso a gente mata um tanto de história que a gente tem do movimento feminista, né? E isso é bem preocupante, assim, porque a gente tem uma bela história, né? No mundo, no Brasil, a gente tem aí, inclusive, mulheres que são a história viva, né, do feminismo no Brasil. A gente tem a Amelinha, a gente tem a Eleonora Menicucci, que recentemente ganhou a causa, não sei se vocês ficaram sabendo, mas ela foi processada pelo Alexandre Frota, porque ela falou daquele caso que ele assume ter estuprado uma mãe de santo, né, num programa de televisão. Ela foi processada por ele ganhou em primeira instância e agora finalmente ela ganhou. Mas a Eleonora também é a história viva do feminismo brasileiro. Ela tem uma riqueza, assim, de coisas para falar, né? Eu acho que isso é uma reflexão que eu tenho feito bastante com as minhas amigas e colegas, da gente tentar também resgatar um pouco dessa história que a gente tem, rica e viva ainda. Daqui a pouco a gente não vai mais ter essas mulheres entre nós. Vamos aproveitar para a gente conseguir, enfim, para conhecer um pouco da nossa história, para não repetir certas coisas e para
entender que a gente não está criando, né, também muitas outras, assim, porque muitas vezes a gente fica tão fechado em si mesmado que a gente acaba achando que a gente criou coisas que não, a gente só está reproduzindo e tal. Então é um pouco, acho que essa é uma reflexão que eu tenho tentado fazer, assim. E acho que é isso por enquanto, né, passar para os nossos colegas e aí depois a gente continua o papo. Obrigada, Andréa Dipp. Agora eu passo para Andréa, também, Carabantes. Pra cá, pra você? Você prefere? É trocar? É melhor. Oi, boa noite. Bom, eu sou a Andréa, imigrante, como falou a Ana. Desculpa. Bom, vou falar, eu sou a única não jornalista na mesa. Vou falar, queria primeiro agradecer, até uma coisa que vocês falaram, é a primeira vez que nosso coletivo é convidado para falar sobre feminismo aqui. A gente sempre é convidada para falar sobre migração, mulheres, feminismo e migração, mas sempre dentro do contexto da migração. Primeira vez que a gente é convidada para um espaço brasileiro. Então, nosso nome, equipe de base UARMIS, Convergência das Culturas. A gente faz parte, é uma equipe de base, por isso tem esse nome. UARMIS significa mulheres, em quechua e aymara, que é a língua dos povos altiplânicos. A Convergência das Culturas é um organismo internacional que faz parte do movimento humanista. O movimento humanista, como eu falo, surgiu em maio de 69, foi fundado por Silo, um argentino, e se baseia na corrente de pensamento conhecida como novo humanismo ou humanismo universalista. Bom, este pensamento, que implica também um sentimento, uma forma de vida, se plasma em múltiplos campos das tarefas humanas, dando origem a diversos organismos e frentes de ação. Todos eles se aplicam em seus campos específicos de atividade com objetivo em comum, humanizar a Terra, contribuindo assim para aumentar a liberdade e a felicidade dos seres humanos. Então a gente se define feminista porque é humanista. A gente fala, eu sou, não sei se essa cadeira. A gente se define, somos feministas porque somos humanistas. Eu fiz questão de colocar isso aí porque sempre a pessoa pergunta, vocês são ONG, vocês trabalham para a prefeitura, sei lá, a pessoa tem umas ideias, a gente é voluntário, 100% voluntário, a gente é ativista, não tem financiamento porque isso permite uma liberdade de ação. Quando você começa a ter financiamento e quando é regular, você não consegue ter essa liberdade. Então a gente decide onde quer estar e onde onde queremos colocar as nossas pautas. Bom, sobre o equipe em si. A gente nasceu em 2013, foi fundado mais ou menos. A gente não tem hierarquias, mas foi fundado pela Giovanna Moya, que é boliviana, e eu que sou chilena. Que isso é um dado interessante, porque não sei se vocês sabem, mas a Bolívia e o Chile têm uma rixa histórica pelo mar. Então a gente teve que romper muitas barreiras para a comunidade imigrante, especialmente a boliviana, entender que uma chilena e uma boliviana podiam ser amigas e podiam ser ativistas juntas. E a gente começou a UARMIS porque, bom, a Giovanna e eu somos mais também. E a gente percebeu que em São Paulo a comunidade boliviana oficialmente são 300 mil pessoas, mas a gente sabe que é meio milhão, na verdade. É a maior comunidade imigrante que tem no Brasil.
E as mulheres sofrem muita xenofobia, racismo, muita violência obstétrica e tinha muita morte. Na verdade, é uma cadeia de eventos, porque as mulheres não sabem falar o idioma, aí vão na OBS, elas são maltratadas, elas voltam mais, não fazem pré-natal. Então, era toda uma coisa que acabava em óbito fetal, enfim. E a gente percebeu que era uma coisa muito grave, então começou a fazer algo por aí, bem assim, nós duas, bem aos poucos. As duas já éramos ativistas do movimento humanista nos nossos países. A gente se encontrou aqui. A gente já se conhecia, mas aí apareceu esse tema e foi como, vamos fazer uma coisa, vamos. E aí começou o Armis. Então, vou contar um pouco das coisas que a gente faz. A gente chama de campanhas ou frentes de ação, as nossas ações. E a primeira teve a ver com isso, com o parto das mulheres imigrantes. A gente começou com umas ações bem simples, que era ir na Praça Cantuta. Vocês conhecem a Praça Cantuta? Que fica no metrô Armênia. É uma praça que reúne há mais de 20 anos a comunidade boliviana. É uma referência até para as migrações, aos migrantes mais jovens que chegam. É o primeiro lugar onde o pessoal vai. É super legal, vocês têm que ir, tem as comidas, tem eventos todos os fins, só os domingos. E a gente começou a fazer umas rodas de conversa sobre saúde, porque a gente percebeu que as mulheres não sabiam usar o SUS, e esse foi um tema. E a gente percebeu um tema bem importante, que era a maioria das migrantes latino-americanas são de países onde quase tudo é privatizado. No Chile não tem SUS, não tem universidade gratuita, enfim, a gente paga tudo. Então, para a gente entender e entrar na cabeça que a gente tinha um sistema de saúde que era público, que você vai e não paga, é uma coisa muito difícil de entender. Não é tão simples. Parece simples, mas não, a gente tem outra estrutura. E a gente começou a fazer campanhas, como essa aí, que aí esse desenho foi feito pela Nega Hamburger, que é uma ilustradora negra, que ela doou para a gente essa ilustração. E a gente começou com essas ações para tentar informar as mulheres sobre que era a violência no parto, porque os relatos das mulheres bolivianas são bem terríveis, desde cesariana, a mulher acordar e ter feito uma cesariana sem a mulher nem saber, ter feito ligação, como chama, das trompas, enfim, é um show de horrores, assim, os relatos. Então a gente começou a fazer isso, foi o primeiro, assim, uma ação maior que a gente fez. Daí a gente percebeu esse tema da falta de materiais e da falta da representatividade. Então a gente fez um material que chamou Calor Corporal, sobre o parto nas mulheres imigrantes de Bolívia, Chile e Peru, que não tem nada acadêmico, foi só a gente pegou assim, eu sei que minha mãe fazia tal coisa, minha avó não sei o quê. A gente perguntou para as famílias e fez um material. Esse aí, outro material que a gente fez foi esse aqui, em espanhol, para as mulheres imigrantes saberem que existe as casas de parto em São Paulo, que não é só hospital que elas podem ir. Então a gente tem esse trabalho de sempre informar. A gente até brinca que meio que é um Wikileaks para as imigrantes, e tudo que a gente sabe passa para todo mundo. Também a gente fez a tradução desse material que é da Defensoria Pública para o espanhol, inglês e francês. E outra coisa que a gente faz com esse do parto andino, um curso. Ela é a Giovana. A gente estava ensinando algumas palavras que as mulheres bolivianas usam. Bom, isso é uma coisa. Nas mulheres imigrantes também tem isso, que é bem complexo, porque somos muito diferentes, muito variadas. A Giovana, por exemplo, ela é descendente de Quechua.
mas ela não se reconhecia indígena até chegar aqui e começar a ser discriminada. Na Bolívia ela era branca, mais ou menos. Ela sabia que tinha uma origem, mas ela não era discriminada porque era mais branca que o resto. Mas aqui ela começou a ser discriminada e ela começou a resgatar. E a gente começou, todas do coletivo, começamos também a resgatar, porque tem essa coisa do apagamento mesmo. Eu sou bem branca, mas eu sei que nos meus antepassados tem indígena, mas como a história é europeia e é branca, fica apagado também. Como a gente resgata isso? E esse é um trabalho que a gente também faz. Outra coisa que a gente faz é o tema da participação política, porque não sei se vocês sabem, mas os migrantes não temos direitos políticos no Brasil. A gente não pode votar, não pode fazer parte de um sindicato, nem do partido político, nem se manifestar na rua. A gente vai na rua mesmo assim, mas não deveria. Então, na gestão municipal passada, teve muito incentivo à participação nossa e teve a primeira Comigrar, que foi a Conferência Municipal de Migrações, a Itajubana, participando. A gente organizou, junto com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, o primeiro seminário de políticas públicas para mulheres imigrantes e refugiadas. E aí convidou o pessoal das secretarias aqui, mas assim foi engraçado que a gente convidou para ver o que eles faziam com mulheres imigrantes. Não faziam nada, então a gente aproveitou para dar, para cobrar muita coisa. E a raiz desse seminário e da Marcha dos Imigrantes, acontece uma Marcha dos Imigrantes todo começo de dezembro, e a gente se organizou e falou, ninguém fala das mulheres. A UARMIS foi o primeiro coletivo que fez, que falou de mulheres imigrantes, e dentro da comunidade imigrante falou de mulheres, e dentro do feminismo falou de mulheres migrantes. E a gente, a Frente de Mulheres Migrantes, a UARMIS faz parte, mas também tem outros coletivos e outras mulheres. A gente participa de marchas, várias coisas. Participamos, aí está a Maria, participamos todas da Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Foi a primeira vez que as migrantes participamos organizadas. E uma coisa bem simples era que quando se falava das especificidades das mulheres, nunca aparecia migrantes. Então a gente que fazia? Migrantes. Não tinha. A gente, no ano passado, teve o Fórum Social Mundial das Migrações em São Paulo. E a Frente de Mulheres, nós lutamos por ter um eixo que falara de gênero e migração, que não existia, e pelo 50% de participação de mulheres nas conferências. Isso foi uma briga, não foi muito simples. A gente sabe que o movimento social é bem machista. Essa foto aqui é desse domingo agora, que a gente fez o terceiro seminário de mulheres imigrantes e refugiadas no Museu de Imigração. Então, como a gente faz a participação política? Assim, como a gente não tem como ir votar, a gente sabe que não é uma força para os candidatos, mas a gente está cobrando mesmo assim. E outro que falei, que era o tema da convivência na diversidade, que são umas ações bem simples que a gente faz, de oficinas e para gerar essa discussão de o migrante que aporta, o migrante, porque aqui tem uma coisa muito forte de querer apagar, tem muita piadinha, você ainda tem sotaque, você não sei o quê, você usa muita trança, e isso aí é uma tentativa constante de apagamento dessa diversidade nossa. E não a gente sabe que não é por mal, mas tem sempre essa coisa tentando apagar, que a gente não seja o mais brasileiro possível. Então a gente faz isso aqui para falar, olha, eu tenho coisas para te ensinar e eu também quero aprender as tuas. A gente faz isso aqui, a gente tem uma parceria, toda quinta-feira faz umas atividades no Centro Cultural São Paulo,
Nessa aí, por exemplo, a gente discutiu, foi o primeiro encontro, acho que na história dessa cidade, que falou sobre mulheres lésbicas e migração. E esse outro é um grupo de rappers da América Latina, tem boliviano, paraguaio, tem mulheres. E as mulheres desse grupo é bem legal, porque elas são a Santa Mala, elas têm uma oficina de costura e elas são rappers também. É interessante. Essa é uma oficina que a gente faz de uso do aguaio de Samanta. Para ensinar, tem... Já vou acabar. Tem o sling, tem todas essas coisas. No mundo da maternidade é bem, assim, a predominância do europeu. E a gente mostra, olha, aqui do lado tem uma cultura super ancestral que carrega bebês. Então a gente ensina... Eu aprendi, eu sou de Santiago, também não, essa não é minha cultura, isso também é legal, no coletivo vamos aprendendo uma de outra. Sensibilização, isso é uma atividade no Museu da Imigração, mas a gente também faz em escolas e roda de conversa sobre o que é a migração. A Arquitetura Sintiguarmis é outra frente de ação que a gente tem, que é um grupo musical. Sou composto por mulheres imigrantes e descendentes de primeira geração. E aqui tem mulheres de 9 nacionalidades, incluindo brasileiras, e a gente toca um estilo que vem do Chile, mas anteriormente vem do altiplano, do Peru. Aí a gente está se apresentando na Praça Cantuta. E as Laquitas Sintiguarmis também tem um intuito de ser uma manifestação política. Então a gente criou essa frente não só como uma coisa cultural, também para ir para as marchas. Essa é a marcha do imigrante. E tocar, e ter um bumbo enorme, a gente faz super barulho. Eu queria terminar aí com uma frase do Silo, que é: nada por cima do ser humano, nada por cima do ser humano, uma coisa, e nenhum ser humano por debaixo do outro. E essas são as Guarmis. E é isso. Obrigada, André. Agora, Marcele. Cadê a Marcele? Boa noite a todas e todos. Tem poucos todos aqui, né? Bom, eu sou Marcele, sou jornalista, freelancer nesse momento. Sou doutoranda pelo ProLan. E quando eu fui convidada para vir aqui, o que foi uma honra, eu agradeço. Eu fiquei pensando no que trazer, né? Porque tenho estudado bastante feminismo na América Latina e, no fim das contas, não consegui sair do meu tema de pesquisa, porque é um tema muito caro para mim, é um debate que me envolve muito, é muito importante, e que é falar sobre aborto na América Latina. E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é por que falar sobre aborto na América Latina, né? Que especificidades a gente tem em relação a outros lugares do mundo, né? E aí, para começar a falar sobre isso, eu queria mostrar esse mapa, que eu acho que ele diz muito, né? O mapa das leis sobre aborto no mundo, e o verdinho são os lugares onde é legalizado. O vermelho e o laranja, onde é mais restrito, e o laranja onde é mais negociado, né? Claro que dentro desse laranja e o vermelho existem várias nuances, mas eu acho que aí a gente já consegue entender por que o aborto é uma pauta aqui na América Latina, né? A gente está numa região onde a maioria das mulheres, quase todas eu diria, vivem em países onde o aborto é ilegal, é crime, pode dar cadeia, em alguns lugares muitos anos de cadeia mesmo.
E aí, então, por que falar de aborto na América Latina, né? Porque aqui, como eu estava dizendo, 97% das mulheres latino-americanas vivem em lugares onde o aborto é proibido. Honduras, Nicarágua e El Salvador são alguns dos que proíbem completamente o procedimento. Só que a gente tem uma contradição, né? Que ser crime não faz com que as mulheres não façam aborto na América Latina. Então, apesar das leis altamente restritivas, isso não impede que a gente tenha 6,5 milhões, esse é um número da OMS, uma estimativa, de abortos induzidos por ano na América Latina. Isso significa que o resultado disso é que o aborto é a causa de morte de 10% das mortes maternas e uma estimativa também de 760 mil mulheres por ano vão parar no hospital por causa de complicações por aborto, né, decorrente de aborto mal sucedido. E aí, assim, isso significa, a gente está falando aqui de saúde das mulheres, mas significa também dinheiro, né? Porque essas mulheres, elas vão parar no hospital, algumas têm membros amputados, elas morrem, então é força de trabalho, gasto com internação, com curetagem. A curetagem é um dos procedimentos mais realizados pelo SUS aqui no Brasil. Então, a gente tem uma série de consequências dessa criminalização, né? E aí, mais claro, né, a gente tem esse cenário terrível, mas nem tudo é notícia ruim, porque eu queria falar para vocês da América Latina enquanto esse espaço de contradições, né? A gente tem aqui várias coisas que nos aproximam e várias especificidades. E a gente não precisa olhar para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, para falar sobre, para olhar sobre coisas diferentes e posturas progressistas, vamos dizer assim, né? E aí, na história da América Latina, por exemplo, o Código Penal argentino foi um dos primeiros do mundo a despenalizar o aborto em caso de estupro, em 1922. Claro que, desde então, pouca coisa foi alterada, né? Mas esse Código Penal argentino, ele serviu de exemplo, de inspiração para códigos em vários lugares do mundo, inclusive o Código Penal brasileiro, que em 1940, entre as possibilidades legais, né, na época só risco de morte para a mãe e estupro, foi inspirado também no Código Penal da Argentina. Mais ou menos nessa época, o Código Sanitário no Chile, de 1931, também permitiu o aborto terapêutico, que era, em primeira instância, para evitar quando existia a possibilidade de morte da mãe iminente. Essa possibilidade legal, ela vigorou até 89, e antes do Pinochet deixar o poder, ele revogou esse Código Sanitário, e até 2017 o Chile era um dos países mais proibitivos do mundo. Assim, nem se a mulher corresse o risco de morte, ela poderia fazer um aborto. Entre 34 e 38, o Uruguai chegou a legalizar completamente o aborto. Foi um estado de exceção, assim, uma decisão do executivo, que eles voltaram atrás em 38 exatamente por causa de uma reação da Igreja Católica e do Partido Católico local. E assim, vindo mais para a atualidade, né, a gente tem exemplos de mudanças que estão acontecendo. Então, como eu disse, a lei chilena mudou agora em setembro de 2017, mudou para permitir o aborto em caso de estupro, inviabilidade fetal e risco de morte para a mãe. Na Bolívia houve uma abertura um pouco maior agora também, bem singela ainda, agora em 2017, e decisões de Suprema Corte também estão acontecendo. Então, em 2006, foi ampliada a possibilidade de aborto na Colômbia, e na Cidade do México, o aborto foi legalizado até a 12ª semana pela Suprema Corte em 2007. No Brasil, a gente também teve uma mudança em 2012 pelo STF, que foi o caso de anencefalia fetal. E a gente tem o caso do Uruguai, né, de 2012, e o Uruguai é um exemplo para a região,
porque se vocês verem, assim, nos primeiros meses após a legalização, nenhuma morte por aborto foi registrada. E assim, o que os dados oficiais do Uruguai dizem também é que cerca de 20% das mulheres que chegam procurando um aborto legal no sistema, elas desistem, porque elas têm informação suficiente, elas voltam para casa para pensar, elas são acolhidas pelo Estado e elas acabam desistindo no processo. Então, assim, uma das pontos que tem que ser discutido é se as pessoas querem reduzir a morte materna e o número de abortos, talvez uma opção mais viável seja legalizá-lo e não proibi-lo completamente. E aí, o que o jornalismo tem a ver com isso, né? Eu penso que o jornalismo ele consegue proporcionar um debate aprofundado sobre o tema quando ele quer, né? E isso só acontece, no meu ponto de vista, quando a gente consegue superar a dicotomia pró versus contra, né? Enquanto a gente ficar no debate pastor versus feminazi, a gente não vai conseguir avançar nessa discussão, porque o caso não é esse, né? A decisão passa pelas mulheres, não passa pelo que o bispo, a igreja, o deputado querem. Então, eu acho que quando o jornalismo consegue sair dessa superficialidade do pró versus contra, ele consegue trazer um debate um pouco mais aprofundado para isso. E uma das coisas que eu acho importante do jornalismo é tentar questionar e quebrar essas posições naturalizadas. Porque, assim, a gente tem uma ideia de que as igrejas são todas iguais e que são todas contra o aborto, por exemplo, né? A Igreja Católica não é uma unidade. A gente tem o Católicas pelo Direito de Decidir, que é um movimento que defende o aborto e direitos sexuais e reprodutivos dentro da Igreja Católica, né? A própria Igreja Evangélica também não é uma unidade. Existe a EIG, que são as evangélicas pela igualdade de gênero. A Igreja Universal, o bispo Edir Macedo já se pronunciou a favor da legalização do aborto, eu não sei se vocês sabem disso. E aí, assim, às vezes o jornalismo trata como se fossem coisas muito... como se fosse tudo a mesma coisa, né? E acaba invisibilizando esse debate que acontece dentro das próprias igrejas. E então, eu acho que é essencial apresentar o tema em sua complexidade, levando em consideração as realidades regionais. A gente tem muitas fronteiras aqui na América Latina, a gente tem desigualdades, interseccionalidade, desigualdade social, de gênero. Então, assim, quando o jornalista consegue mergulhar um pouquinho mais e trazer e visibilizar essas especificidades, né? As mulheres negras, indígenas, migrantes, como que isso é tratada? Como que é essa experiência para elas? E aí, para mim, o mais importante nesse debate é dar protagonismo às principais interessadas no tema, que são as mulheres. Então, quando o jornalista consegue discutir o aborto e ouvir as mulheres, por que elas fazem e por que elas não fazem, né, por que isso passa pela cabeça delas e por que não, ele consegue se aprofundar um pouquinho mais nesse debate. E aí eu trouxe alguns exemplos para inspirar talvez o debate, né? Essa é uma decisão do STF recente, do ano passado, que valia só para um habeas corpus. E aí eu fiz um levantamento para um outro trabalho de como isso foi noticiado no Twitter com imagens, né? Uma das possibilidades que mais apareceu foi isso, assim, tipo, quem que aparece na imagem? Os homens brancos do STF, né? É isso que ilustra. Ou então um deputado, ou então um presidente. Essa imagem é muito comum nas coberturas sobre aborto, assim, pode passar. Ou essa, que também aparece muito, que é o enquadramento no ventre, é uma gestação. Ali a gente está falando no título, que é uma decisão até o 3º mês de gestação, mas essa é uma gravidez já em estado avançado, né? E isso não ajuda a gente a trazer o debate de fato, né? Isso daqui mais confunde e atrapalha
do que ajuda a debater de fato o que é que a gente está falando ali naquele título. E aí eu trouxe bons exemplos, e para mim esse é um ótimo exemplo de reportagem que traz complexidade, traz protagonismo, que é essa matéria de 2014 da Agência Pública, que é Dor em Dobro, que leiam, que é uma matéria muito boa. Outra matéria recente, e aqui eu trouxe vários exemplos, né, de grande mídia também, para ver que esse debate ele pode ser feito em qualquer lugar, assim. Não precisa também ser só nos meios alternativos. Essa é uma matéria do dia 28 agora, que tem vários relatos de mulheres que estão presas por aborto aqui em São Paulo, que estão processadas por aborto em São Paulo. Essa é uma matéria de 97, para a gente ver que a Veja já foi um pouco diferente. E que esse não é um debate novo também, que é uma matéria que fala, que coloca as mulheres em protagonismo, né? É uma matéria que elas vão contar as histórias delas de experiência. E a minha hipótese é que quando a gente traz a voz das mulheres, a gente tenta discutir um pouco o estigma, né? E mostrar o quanto isso é comum. Uma em cada 4 mulheres, uma em cada 5 mulheres no Brasil vai fazer um aborto até os 40 anos. Então são mulheres muito próximas da gente, né? A gente conhece várias e elas não contam. Isso está acontecendo a todo momento. Então por isso que eu acho que é mais importante a gente trazer as vozes. E aí eu vou fazer uma autopromoção também, que é uma matéria que eu participei do Profissão Repórter, que foi ao ar no dia 23, que falou sobre os problemas do aborto legal no Brasil. E é só isso. Quem quiser conversar mais, eu estou aberta ao debate. Boa noite. A gente vai abrir para perguntas agora. A gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas e elas vão responder. E a gente vai. Perguntas que podem ser direcionadas também. Não todas precisam responder todas as perguntas. Boa noite a todas da mesa e todos que estão aqui. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta e uma colocação, mas é rápido, Ju. Primeiro, eu queria falar com a Ju, que é uma coisa que eu venho me perguntando o tempo todo, e foi uma coisa que você colocou e que eu vi, sei lá, no livro do Lázaro Ramos, quando ele fala, eu sou um ator negro, nunca sou só um ator, eu sou um ator negro. E eu vi na série Dear White People, que eles falam que quando a sala toda, o professor comenta alguma coisa sobre negros, e a sala toda olha para a menina porque ela, como negra, deveria saber aquilo. E eu acho que enquanto uma das únicas negras daqui, eu já passei por isso, a Ana também, enfim, a gente passa isso o tempo inteiro. E a gente não tem que saber tudo sobre as questões negras, e enfim, e a gente não tem que ser visto só como jornalistas negros, profissionais negros e tal. Só que ao mesmo tempo tem a questão da representatividade do lugar de fala, que é uma discussão também de que sobre racismo, sobre questões que nós passamos, nós devemos falar. Só que aí fica nisso, a gente vai ser sempre segmentado, vai sempre falar sobre uma questão, sobre uma coisa, porque a gente tem propriedade para falar daquilo, ou a gente também tem que concorrer com o geral e falar sobre tudo e qualquer coisa, porque nós somos capazes também. Então, como equilibrar isso, enfim, é um questionamento que eu me faço sempre. Outra coisa, eu gostei muito
do que ela apresentou, porque a questão do aborto atinge também o meu tema de pesquisa. Eu fui para o Recife há 3, 4 meses, gravei com as mães dos bebês que nasceram com microcefalia, fiz um documentário com elas, e a questão do aborto, inclusive, é um debate que está no STF, o aborto no caso de microcefalia, porque foi um surto, uma epidemia que atingiu mais de 2.000 crianças, e aí correram atrás para as mães terem o direito, se elas tiverem zika durante a gravidez, delas interromperem. Só que nesse meu documentário, uma médica diz: as mulheres devem ter o direito de decidir sobre o seu corpo e fazer o que elas querem. Outra médica, ao contrário, diz que a mãe ter zika durante a gravidez não quer dizer que o filho vai nascer com microcefalia. Então ela interromperia a gravidez antes de saber se o bebê é doente ou não. E aí ela critica isso, ela é contra, porque ela diz que pode matar uma criança que nasceria saudável, sabe? E aí eu queria saber o que você vê sobre essa discussão, assim, sabe? Até a questão da eugenia, enfim, como você vê isso? É isso, obrigada, gente. Quem é o próximo? Quem é? Você vai falar. Oi, boa noite. Eu queria conversar com a Ju também. Primeiro eu queria falar que estou muito feliz com essa mesa, porque ela está bem diversa e isso me deixa muito feliz. Que bom que eu não preciso ficar brava com isso. Estou muito feliz de você estar aqui. Enfim, eu queria perguntar para você como foi a sua trajetória jornalista enquanto mulher negra. Agora você está no Brasil de Fato, que você mostrou que é uma redação mais diversa e tudo mais. Mas eu acredito que não foi sempre assim. Você já deve se sentir acuado com muito da sua carreira. E hoje eu estou numa redação que é majoritariamente branca. Eu sou a única negra do andar inteiro, que tem várias revistas. Eu queria saber de você como é que você